E aí, pessoal, nós estamos de volta e agora eu vou continuar falando sobre as interações ecológicas e interações entre os seres vivos, só que a parte 2 da nossa terceira aula. Falando agora das relações ecológicas interespecíficas, que também são conhecidas como heterotípicas, elas ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes. Entre as relações harmônicas interespecíficas, existe o neutralismo, que ocorre quando uma espécie ela não exerce influência sobre outra espécie. Já o mutualismo, ela é a relação benéfica para as duas espécies envolvidas e obrigatória para a sobrevivência de pelo menos uma das duas. Anteriormente, ela era chamada de simbiose. No entanto, hoje toda relação ela é conhecida como simbiose. O termo simbiose ele vai designar toda e qualquer associação permanente entre os indivíduos de espécies diferentes que normalmente elas exercem influência recíproca no metabolismo. Atualmente, a utilização do termo simbiose ela tem sido aceita também para qualquer tipo de relação entre os seres vivos. Sobre os exemplos de mutualismo nas espécies mais especializadas, nós temos os líquens, que são associações de algas e fungos, as algas autotróficas, e muitas vezes que são fixadoras de nitrogênio, elas acabam fornecendo matéria orgânica e também alguns compostos nitrogenados ao fungo. Os fungos, eles são heterótrofos e eles retiram água do meio, até mesmo da umidade do ar, né? E sais minerais para estar fornecendo a planta, além de protegê-la e de estar fixando-a no substrato. Eles são praticamente autossuficientes e são excelentes espécies pioneiras. Elas correspondem à principal forma de vegetação na tundra, que é uma vegetação que é típica dos polos. No grupo dos líquens, existem algumas espécies mais primitivas, nos quais a relação entre a alga e o fungo é do tipo parasitismo. Ou seja, a hifa do fungo ele vai penetrar na célula da alga e vai acabar parasitando-a. Já nas espécies mais especializadas de líquens, a relação ela vai ser do tipo mutualismo. A hifa do fungo ela não vai penetrar na célula da alga e os dois organismos eles acabam beneficiando mutuamente. Nessa imagem, os líquens geralmente eles são classificados como espécies únicas, muito embora elas sejam alguns compostos de duas não aparentadas, que vai ser a alga ou a cianobactéria e fungo. E em alguns líquens primitivos, os fungos eles chegam a estar penetrando as células das algas, e nas espécies mais especializadas, os dois organismos eles vivem em uma maior harmonia para que haja um benefício mútuo. Um outro exemplo de mutualismo nas espécies mais especializadas são as micorrizas. A ciclagem desses minerais, além da produção alimentar, ele vai ser melhorada pela simbiose entre os micro-organismos e as plantas. E bons exemplos são as micorrizas, que compreende os micélios dos fungos, que vivem em uma associação mutualística com as raízes vivas de plantas. E elas não devem ser confundidas com alguns fungos que ficam parasitando, mas que também acabam matando essas raízes. E como ocorre com as bactérias fixadoras de nitrogênio, né, e as plantas leguminosas, os fungos eles acabam interagindo com o tecido radicular para estar formando alguns órgãos compostos que vai estar aumentando essa capacidade da planta de estar extraindo minerais do solo. Em uma troca, né, evidentemente, os fungos eles acabam recebendo uma parte desse produto fotossintético da planta. As micorrizas elas acabam se apresentando sobre várias formas. Existem as micorrizas ectotróficas, que são principalmente os basidiomicetos, que eles vão formar extensões radiculoides que crescem a partir do córtex
da raiz. Existem também as micorrizas endotróficas, principalmente os ficomicetos, que eles vão estar penetrando através das células radiculares, que são bem difundidas nas raízes das árvores, mas elas são difíceis de ser cultivadas e estudadas. Existem também as micorrizas peritróficas ou extramatricais, que elas vão formar alguns mantos ou agrupamentos em volta das raízes. Porém, os micélios eles não penetram a epiderme da raiz e acredita-se que sejam muito importantes na criação de um ambiente, um ambiente químico mais favorável, que vai estar transformando esses minerais que são insolúveis ou não disponíveis em formas que podem ser absorvidas pelas raízes. As bacteriorizas, elas são bactérias fixadoras de nitrogênio e plantas leguminosas que são formadas por nódulos. O último exemplo de mutualismo nas espécies mais especializadas são os animais e bactérias. Certas bactérias elas são encontradas no sistema digestório de animais e elas são essenciais para a sua sobrevivência. No caso dos animais que são chamados de ruminantes, que seriam as vacas, as cabras, as girafas, entre outros, o sistema digestório ele vai estar criando um ambiente que vai ser propício para a sobrevivência dessas bactérias, além de fornecer matéria orgânica, como por exemplo, ramos, galhos, folhas. E como os animais eles não são capazes de estar digerindo a celulose, em troca, esses micro-organismos eles acabam diferindo a celulose que são presentes nesses materiais, né? E eles passam parte das substâncias orgânicas que são digeridas para o ruminante. E também é verdade que parte desses micro-organismos eles acabam sendo digeridos pelo próprio ruminante, o que aumenta a quantidade de nutrientes na sua dieta. Outro exemplo de relação entre animais e bactérias ocorre conosco, nós humanos. Em nosso intestino também existe uma microbiota que ela vai acabar nos beneficiando, enquanto nós fornecemos um habitat e um nutriente para determinadas bactérias, está ocorrendo como essas bactérias elas podem estar causando algum prejuízo. E isso vai estar evitando, né, a sua proliferação. Além disso, essas bactérias benéficas elas são chamadas popularmente de flora intestinal. Elas ainda liberam vitamina K, ácido fólico, entre outras coisas, que são absorvidas por nossas células intersticiais. A protocooperação ela vai ser uma relação benéfica para duas espécies que são envolvidas e não obrigatória para a sobrevivência de ambas, apesar de facilitar a sua vida. Como exemplo, nós temos o caranguejo paguro e as anêmonas do mar. O caranguejo ele se abriga em uma concha e a anêmona ela vai se aderir a ela. E o caranguejo ele vai estar afastando os predadores devido à presença da anêmona, né? E seus tentáculos urticantes, que não vai afetar em função do seu exoesqueleto. E a anêmona, que normalmente ela vive fixa nas rochas, por ser séssil, ela vai estar adquirindo essa locomoção. E também ela vai aproveitar os restos de alimentos que são deixados pelo caranguejo. Existe também o peixe-palhaço e as anêmonas do mar, que os peixes-palhaço eles moram na anêmona e que eles acabam evitando por predadores, né? Devido aos seus tentáculos, né, urticantes, nos quais os peixes-palhaço eles acabam se tornando imunes. Em troca, as cores vivas do peixe-palhaço eles acabam atraindo o alimento para a anêmona do mar. Existe também a interação entre os insetos e as plantas angiospermas, no quais os insetos eles recebem o néctar das flores e, em troca, eles acabam polinizando outras flores
como o pólen que vai ficar aderido ao seu corpo. Enfim, existem outros exemplos. O comensalismo ele vai ser uma relação no qual uma espécie ele recebe um benefício sem, no entanto, estar prejudicando ou beneficiando a outra. Ele vai ser uma relação de base alimentar. Por exemplo, as rêmoras, os peixes-piloto e tubarões. A rêmora ela é um peixe que é dotado de ventosa, que vai estar se fixando no tubarão e consumindo o resto de alimento que ele vai deixar, e também vai aproveitar o transporte, né? O peixe-piloto ele vai nadar ao lado do tubarão e também ele vai estar se aproveitando dos restos de alimento. E além disso, o tubarão ele vai proteger esses peixes da ação dos predadores, que vai ficar inibidos, né, com medo do tubarão atacar eles. Acredita-se, né, que o sabor desses peixes ele seja muito desagradável ao tubarão, e por isso que o tubarão não ataca eles. O inquilinismo ele também é uma relação em que uma espécie ela recebe um beneficiário de outra, sem estar causando algum prejuízo ou proporcionar algum benefício. A principal diferença entre o inquilinismo e o comensalismo é que no inquilinismo uma espécie ela habita outra, tornando-se sua inquilina. Então, não existe uma relação alimentar. Por exemplo, o peixe saiu, ele vive comumente no interior dos holontórias, que são os pepinos do mar, sem estar lhe causando nenhum prejuízo ou algum benefício. Quando o ser vivo ele mora sobre outro indivíduo e não no seu interior, utiliza-se o termo epibiose. Essa relação ela acaba sendo mais comum em plantas, nos quais elas recebem um nome especial que é chamado de epifitismo. Nesse tipo de relação, nós temos, por exemplo, as bromélias e as samambaias, que elas vivem nos troncos das árvores, que são maiores, né, sem lhe causar nenhum prejuízo. E pode também ocorrer o epizoísmo, em que os animais eles vivem sobre outros animais, como ocorre em cracas, que são alguns crustáceos sésseis, que vivem sobre as conchas dos moluscos, sem estar lhe causando algum malefício ou benefício. Quando a relação do inquilinismo ela implica nesse transporte, né, menor de uma espécie para ela maior, utiliza-se o termo forésia. Por exemplo, um pseudo-escorpião ele vai ser transportado por uma unha da mosca. Agora nós vamos falar sobre as relações desarmônicas interespecíficas, ou seja, a relação entre indivíduos de espécies diferentes que concorrem pelos mesmos fatores do meio ambiente. Esse tipo de relação ele não pode ser total, pois haverá uma superposição de nichos e, consequentemente, a extinção de uma das duas espécies. E isso, vocês se recordam que eu falei na última aula, seria por meio do princípio de Gauss. Então, quem não recorda, corre lá na aula anterior para estar lembrando. A competição interespecífica ela vai estar se referindo a qualquer interação que vai estar afetando o crescimento e também a sobrevivência de duas ou mais populações de espécies. A interação competitiva, muitas vezes, ela envolve o espaço, o alimento ou os nutrientes, que seria também a luz, os dejetos, né? A suscetibilidade aos carnívoros, as doenças e muitos outros tipos de interações mútuas. A predação é a interação familiar em que uma espécie animal predadora, né, ela mata e se alimenta de indivíduos de outra espécie animal,
que constituem as suas presas. Então, quando o predador ele é um consumidor primário e a presa ela é um autótrofo, ou seja, um produtor, a interação ela vai estar se denominando de herbivoria. Nós já vimos isso também na nossa primeira aula. Do ponto de vista ecológico, a predação ela é um mecanismo que vai estar regulando essa densidade populacional, tanto para presas como para os predadores. As flutuações no tamanho das populações de presas e também de predadores, ela vai ser fundamental para a sobrevivência de ambas. O parasitismo ele vai ser uma relação ecológica desarmônica em que um indivíduo, o parasito, ele vai viver à custa de outro indivíduo, o parasitado ou hospedeiro. Então, ele vai acabar extraindo alimento para sua nutrição e vai lhe causar, em consequência, alguns danos, cuja gravidade ele pode ser muito variável, desde alguns pequenos distúrbios até mesmo a morte desse indivíduo parasitado. A relação ela é obrigatória apenas para o parasito. Entretanto, os parasitos e hospedeiros eles acabam adaptando-se entre si quando a relação ela não causa nenhum prejuízo grave ao hospedeiro. Basta pensar que se um parasito ele matar seu hospedeiro, o parasito ele vai morrer, né? Então, portanto, a tendência é que a relação parasitária ela se torne mais equilibrada ao longo das gerações. E quando o parasita ele se adapta ao hospedeiro e vice-versa, ocorre um fenômeno que vai ser denominado de coadaptação. No exemplo da imagem aí, eu tenho uma tênia parasitando o intestino humano. O esclavagismo ele vai ser a relação em que uma espécie ela vai estar se aproveitando das atividades ou do produto fornecido por outros seres vivos. O homem ele pratica o esclavagismo com várias espécies. Na natureza, entretanto, nós temos alguns outros exemplos, como por exemplo os falcões do mar, que são aves litorâneas, né? Que eles acabam roubando os peixes que são capturados pelas gaivotas ou outras aves que elas acabam entrando e saindo da água para pegar o seu animal. Algumas espécies de vespas elas simulam os feromônios, né, das abelhas para estar invadindo a sua colmeia e estar roubando o seu mel. Algumas aves também, como o cuco, eles põem os seus ovos no ninho de outras aves que eles acabam cuidando e se alimentando e alimentando seus filhotes, né? E muitas vezes, como o filhote do cuco é maior, ele acaba consumindo todo o alimento trazido pela mãe adotiva, o que acaba causando, né, a morte desses outros filhotes. No amensalismo ou antibiose, existe uma relação em que uma das espécies, que é inibidora, né, ela vai liberar algumas substâncias no meio, que são alguns antibióticos, que matam ou inibem o crescimento de outras espécies, que são consideradas como amensais. Algumas plantas de regiões desérticas, elas acabam liberando algumas substâncias que vai estar inibindo o crescimento de outras nas proximidades, para garantir aquele pedaço de solo e água também, né, que vai estar contida apenas para si. Outro exemplo são os fungos, que eles são capazes de estar produzindo algumas substâncias, alguns antibióticos, que vão matar ou estar inibindo esse crescimento bacteriano no local. Essas substâncias elas são empregadas na medicina como antibióticos e também como antimicrobianos. A penicilina, por exemplo, ela mata as bactérias e ela é produzida a partir de um fungo, que é denominado de Penicillium sp. E ele foi o primeiro antibiótico, né, que foi descoberto lá em 1929.
O ser humano ele acaba liberando uma substância antibiótica, a enzima lisozima, que está presente na lágrima, no suor, na saliva, que vai estar eliminando também algumas bactérias. Existe também o fenômeno da maré vermelha, que alguns gêneros de algas marinhas planctônicas eles acabam eliminando algumas substâncias tóxicas que são capazes de estar matando a fauna, né, os peixes, em uma grande extensão ao seu redor, além de dinoflagelados que vão estar competindo com os peixes pelo gás oxigênio. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula. O conteúdo ele é bem extenso e cheio de termos, mas aos pouquinhos vocês podem estar conseguindo assimilar. Eu sugiro que vocês façam um resumo, que vocês se apeguem ao mapa mental e que escrevam as principais ideias de cada conceito. Lembre-se sempre, segundo o Woody Allen, 90% do sucesso ele se baseia simplesmente em insistir. Então, não desistam. Muito obrigado, até a próxima aula. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem estar deixando suas perguntas nos comentários dos vídeos, que nós iremos responder no plantão de dúvidas. Beijos e se cuidem!